Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora enfermeira Hariane Mello e hoje nós veremos a revisão para PV2 da disciplina de Urgência e Emergência. Nosso tema de aula após a PV1, o primeiro tema de aula, foi atendimento pré-hospitalar e hospitalar. No tópico 4, nós vimos os conceitos básicos. O atendimento pré-hospitalar é aquele realizado fora do ambiente hospitalar, ou seja, extra-hospitalar. As vítimas de traumas por acidentes de trânsito, industriais, aéreos, as violências nas cidades, todos esses são atendimentos realizados de forma pré-hospitalar. Um exemplo desses atendimentos, principalmente relacionados à violência, são os ferimentos por arma de fogo, ou também os ferimentos por arma branca, FAB. Mal súbito também, que pode ter origem cardiológica, neurológica ou outras, e também os distúrbios psiquiátricos. Então, o objetivo principal do APH vai ser identificar rapidamente as situações em que se envolvem essas vítimas. Ele deve ser rápido, organizado, eficiente, de forma que permita uma tomada de decisões rápidas quanto ao atendimento e também a remoção dessas vítimas. O APH ele é realizado por profissionais especialmente treinados. Quem seriam esses profissionais, pessoal? Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, médicos e também os militares do Corpo de Bombeiros. O APH ele está subdividido em duas equipes de salvamento: a equipe de suporte básico de vida e a equipe de suporte avançado de vida. No tópico 4.1, nós vimos os recursos utilizados no atendimento pré-hospitalar. Esses recursos seriam as ambulâncias equipadas para atender toda e qualquer ocorrência e também os equipamentos de primeiros socorros. Quanto à classificação dos equipamentos e materiais, nós temos os equipamentos de comunicação móvel e portátil, que são os rádios, os mesmos utilizados pela polícia, pelo Corpo de Bombeiros, também são utilizados nas ambulâncias. Isso tudo para que haja comunicação entre a equipe que está na ambulância e a central de regulação médica. Temos também os equipamentos para segurança no local do acidente. Como nós vimos, para atender uma vítima, nós precisamos sempre raciocinar sobre a segurança da cena. São dois tipos: os EPIs de cada socorrista, que tem a finalidade de evitar a transmissão de doenças e também proteger a equipe, e também os equipamentos que garantem a segurança da equipe dos envolvidos. Que equipamentos seriam esses, pessoal? Cones de sinalização, as lanternas, as fitas que isolam o local. Por exemplo, se houve um acidente numa rodovia, nós precisamos isolar o local, sinalizar o local, para que nós não tenhamos outro acidente. Nós também temos nas ambulâncias os equipamentos de reanimação e administração de oxigênio. Estas são as cânulas de Guedel ou orofaríngeas que liberam a via aérea. Aqui na imagem nós temos vários tamanhos, a depender aí da idade do paciente. Temos a bolsa válvula máscara, que ficou amplamente conhecida como AMBU, utilizada pela equipe de salvamento. E também temos os cilindros, os torpedos de oxigênio. Eles têm capacidade máxima aí de 300 litros de oxigênio. O oxigênio é conectado no AMBU também, para que a gente ofereça 100% de oxigênio para a vítima, para o paciente. Esses cilindros eles são equipados com fluxômetro, que permite uma vazão de até 12 litros por minuto de oxigênio para o paciente. Então aqui nós temos a válvula que vai determinar quantos litros nós vamos oferecer para o nosso paciente, a depender da prescrição médica. E aqui o manômetro, onde nós vamos fazer a ligação do oxigênio. Também temos materiais para curativo, gaze, atadura de crepe, bolsa ou frasco de soro fisiológico, micropóreo esparadrapo. As ambulâncias também são equipadas com pacote de parto normal, para que se realize o parto normal. Nós vemos ali os clamps,
luva estéril, máscara, propé, campos estéreis, compressas estéreis, as identificações tanto da parturiente quanto do RN. Também temos materiais para verificação dos sinais vitais. Na imagem nós vemos o esfigmomanômetro, o estetoscópio, o oxímetro de pulso. Os acessórios, né? Maca, para que a gente consiga transportar o paciente, cobertor, manta luminizada e lençóis, para que a gente mantenha a temperatura desse paciente, que poderá estar em hipotermia. No tópico 4.2, nós vimos as competências do profissional de enfermagem no atendimento pré-hospitalar. Conforme a portaria 2048 de 2002, que nós já vimos, é ela que aprovou o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência, e ela aponta que técnico de enfermagem é o profissional com o ensino médio completo e também com um curso regular de técnico em enfermagem, e também titular do certificado ou diploma de técnico em enfermagem, devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem, no COREN, de sua jurisdição. As competências e as atribuições do técnico de enfermagem no APH. Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e também supervisão das atividades de assistência de enfermagem. Então, toda e qualquer atividade que o técnico de enfermagem for realizar, o enfermeiro deve estar presente supervisionando. Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro. Isso no caso do APH especificamente. Ele deve também, esse técnico de enfermagem, participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional, especialmente em urgências e emergências, quando se trata de atendimento pré-hospitalar, realizar manobras de extração manual de vítimas. Então, tudo isso, pessoal, faz parte de aprimoramentos, de capacitações ligadas, referentes ao atendimento pré-hospitalar. Nós também vimos o tema de aula, urgências e emergências clínicas. Então, essas urgências e emergências que acontecem já na clínica, com o paciente internado. No tópico 5.1, nós vimos as emergências cardiovasculares. Existem várias situações clínicas do sistema cardiovascular que mesmo sob tratamento, mesmo em tratamento, podem gerar uma urgência ou emergência, né? Um agravamento do quadro pode gerar uma urgência ou emergência. A exemplo disso, nós temos a angina e o infarto agudo do miocárdio. Vamos diferenciá-los. A angina de peito se caracteriza pela dor pré-cordial, então exatamente onde o paciente aqui da imagem está apontando, né? A dor exatamente no local onde nós temos o coração. Essa dor também pode ser retroesternal, bem acima do nosso osso externo, uma dor centralizada aqui na região do tórax. E essa dor, pessoal, é decorrente da deficiência de oxigenação, deficiência de O2 para o miocárdio, que é o nosso músculo cardíaco. Nós temos a angina instável, que se caracteriza também por dor pré-cordial ou retroesternal, que pode ser irradiada para os membros superiores e também provoca palidez, sudorese, dispneia, que é a dificuldade de respirar, e as extremidades frias, com baixa perfusão. É uma forma de dor que dura entre 20 e 30 minutos e não causa morte das células do miocárdio, ou seja, não causa necrose do nosso músculo cardíaco. O infarto agudo do miocárdio também se caracteriza por dor pré-cordial, retroesternal. É de forte intensidade, mas diferente da angina, essa dor dura mais do que 30 minutos. Ela pode irradiar também para os membros superiores, mas pode também ser específica essa dor, irradiar especificamente para o braço esquerdo. É uma dor em forma de aperto ou queimação, segundo o relato dos pacientes. Pode ter início com uma dor epigástrica e está relacionado aos infartos de base cardíaca por conta da proximidade, né, do coração com o estômago.
irradiando em seguida para o peito. Aí, como nós falamos, a dor retroesternal, e para o braço, muitas vezes para o braço esquerdo. Apresenta também como sintomas náuseas, vômito, sudorese fria, ansiedade e taquicardia, quando os batimentos aí se elevam acima de 100 batimentos por minuto. Como a deficiência da oxigenação ela é muito elevada, acaba causando uma lesão séria no miocárdio, morte das células do miocárdio, provocando necrose miocárdica. Assistência de enfermagem na hospitalização das emergências cardiovasculares. Manter o paciente deitado em decúbito dorsal, com a cabeceira ligeiramente elevada. Administrar O2 conforme a conduta médica. E esse O2, lá no fluxômetro, a gente vai regular em torno aí, geralmente, por catéter nasal, com até 4 litros por minuto. Deve-se providenciar um eletrocardiograma, ECG, instalar um monitor cardíaco e também um oxímetro de pulso. Verificar e anotar pulso e pressão arterial, todos os sinais vitais, mas uma atenção especial aí para o pulso e para a pressão arterial. Seguir as orientações médicas quanto à infusão de medicamentos, ou seja, medicar conforme prescrição médica, puncionar veia para acesso venoso de calibre grosso. Então, o gel que nós vamos utilizar em emergências cardiovasculares deve ser um gel calibroso. Já na punção, colher amostra de sangue para dosagem de enzimas e também de eletrólitos, para a gente avaliar a função cardíaca, né? Estamos falando aí de CK, CKMB, eletrólitos como sódio, potássio. Deixar o desfibrilador montado para uma possível cardioversão elétrica. Se o paciente apresentar ritmo chocável, nós precisaremos do desfibrilador. Após a estabilização do quadro, devemos manter vigilância constante desse paciente, tranquilizando, já que ele vai apresentar uma forte ansiedade durante o quadro. Dar continuidade ao plano de cuidados elaborado pelas equipes de enfermagem, então os cuidados prescritos pelo enfermeiro e também a prescrição médica. No tópico 5.2, nós vemos a parada cardiorrespiratória, PCR, em ambiente hospitalar. Então, o paciente está internado e passou por uma parada cardiorrespiratória. A PCR, pessoal, consiste na ausência de batimentos cardíacos e respiratórios, parada cardíaca respiratória, de respiração, ventilação, de um indivíduo, não diferente da situação de uma vítima de algum trauma visto anteriormente na nossa disciplina. O fator que diferencia nesse caso é que o indivíduo, como eu já falei, já se encontra no ambiente hospitalar, o que pode facilitar o seu atendimento emergencial, já que nós teremos toda a equipe hospitalar à disposição. O atendimento à PCR ele deve ser rápido e eficiente, e o objetivo principal da RCP, reanimação cardiopulmonar, é manter uma circulação artificial, já que o coração está parado, promovendo a oxigenação cerebral e dos demais órgãos vitais também. Causas da PCR. Diversas são as causas que estão ligadas à PCR. Porém, os indivíduos portadores de cardiopatias, hipertensão, diabetes, antecedentes familiares de morte súbita, pneumotórax, broncoespasmo e em uso de anestésicos podem ter maior predisposição à PCR. Sinais e sintomas que precedem uma parada cardiorrespiratória: sudorese, dor torácica, taquicardia, batimentos aí acima de 100, tontura e escurecimento, embaçamento da visão, alteração no nível de consciência e também alterações na PA, que é a pressão arterial. Qual a atuação do técnico em enfermagem na PCR? Técnicos e também auxiliares de enfermagem poderão assessorar o enfermeiro nesse atendimento inicial, enfermeiro e médico. O técnico, após diagnosticar a PCR, seja no pulso carotídeo, femoral e também verificando ali a não expansão torácica,
Deve colocar o paciente deitado em uma superfície rígida de preferência, mantendo a cabeça e o corpo no mesmo plano. Nos carrinhos de emergência, nós temos essa superfície rígida para ser colocada logo abaixo do paciente, já que os colchões não nos permitem uma RCP eficiente, porque não são superfícies rígidas. Também deve deixar o desfibrilador próximo do paciente e preparado para uso, além de fazer uma avaliação do caso. Tópico 5.5, nós vimos as emergências respiratórias. A primeira delas foi bronquite. Então, a bronquite é a inflamação aguda ou crônica dos brônquios com produção excessiva de muco. Nós vimos também o enfisema pulmonar, que é uma agressão ao tecido pulmonar, geralmente pacientes tabagistas há muitos anos, expostos à fumaça de cigarro, de carvoarias, expostos à fumaça. No enfisema, pode ocorrer perda da elasticidade dos pulmões. Nós vimos também a asma brônquica, que é uma doença que se caracteriza pela dificuldade respiratória e obstrução dos bronquíolos, impedindo aí uma troca gasosa eficiente. A dispneia, que é a dificuldade para respirar, ela pode ocorrer em consequência de condições ambientais, traumas ou determinadas doenças clínicas ligadas ao aparelho respiratório. Obstrução das vias aéreas por algum corpo estranho ou por uma das doenças clínicas que nós já falamos, bronquite, enfisema pulmonar ou asma. Assistência de enfermagem na hospitalização, no caso de emergências respiratórias. Manter o paciente em posição de Fowler, a cabeceira elevada a mais ou menos 45 graus. Administrar medicamentos e inalações conforme a prescrição do médico. Verificar e anotar os sinais vitais com uma atenção especial à frequência respiratória, oferecer uma dieta leve e anotar a aceitação do paciente. Orientar quanto ao repouso nas primeiras horas até que a crise se estabilize. Então, nós não orientamos deambulação de imediato após a crise. No tópico 5.6, nós vimos outras emergências. Hoje o destaque aqui para o acidente vascular cerebral, AVC. É uma urgência clínica bastante comum no meio de atuação do médico e também da equipe de enfermagem. É um distúrbio do sistema cardiovascular causado por oclusão parcial ou total dos vasos que suprem o cérebro e ocorre mais em idosos. Tipos de AVC. Nós temos o isquêmico, ele ocorre por conta do entupimento do vaso, por um trombo ou por um êmbolo, e também por tumor ou trauma. Aqui na imagem nós temos o exemplo do entupimento do vaso, causando lesão nessa área cerebral, porque não houve a passagem de oxigênio, faltou oxigênio para essa área cerebral, causando lesão. Como consequência, a oxigenação do cérebro é prejudicada parcialmente, como eu já havia comentado. O AVC hemorrágico acontece pela ruptura de um vaso sanguíneo, provocando a hemorragia cerebral. Então, eu tenho a ruptura do vaso e o extravasamento de sangue em toda a região da caixa craniana. O cérebro fica comprometido pela falta de oxigênio, porque eu tive um vaso rompido, e a pressão intracraniana também vai aumentar, por conta dessa coleção sanguínea na região intracraniana. O AVC hemorrágico ele é mais grave do que o AVC isquêmico, por conta dessa pressão intracraniana elevada. E na assistência de enfermagem, nós devemos proceder da seguinte forma: preparar o cliente para a cirurgia, se houver indicação. Nos casos dos AVCs hemorrágicos, geralmente, se o paciente tem condições de cirurgia, ele vai para a cirurgia. Ensinar o cliente a realizar exercícios ativos nos membros não afetados, no mínimo 4 vezes por semana. Encorajar a deambulação, ou seja, encorajar que ele caminhe por períodos curtos
e frequentes. Isso já falando, pessoal, na reabilitação, não logo após o ocorrido. Posicionar em alinhamento para prevenir complicações, auxiliar nos cuidados diários como higiene geral, vestir-se, alimentar-se. Logo após o AVC, o paciente vai necessitar desses cuidados de enfermagem, banho no leito, ajuda na alimentação, auxílio na alimentação, auxílio para vestir-se e auxílio na higiene geral. Depois nós vimos o tema de aula estado de choque. Tópico 6, classificação dos estados de choque. Um conceito geral de choque, pessoal, é uma manifestação clínica caracterizada pela queda brusca e intensa de oxigênio no sistema circulatório, descompensando outros sistemas do organismo, podendo aí levar o indivíduo à morte. Trata-se sim de uma situação de emergência, de extrema emergência, extrema gravidade, que requer da equipe de atendimento de urgência e emergência, requer muito dessa equipe. O choque ele pode ser classificado em 4 grupos: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo e distributivo. Choque hipovolêmico. Nesse tipo de choque, ocorre redução do volume sanguíneo, resultando em distúrbios celulares. Pode ser também redução de fluidos orgânicos. É o mais comum no APH, no atendimento pré-hospitalar, e está subdividido em choque hemorrágico e não hemorrágico. Um exemplo do choque hemorrágico, ele pode ser uma evolução de uma hemorragia externa grave, por exemplo. E do não hemorrágico pode ser decorrente de diarreia, vômito, esse quadro intenso de desidratação. O choque cardiogênico apresenta redução do rendimento cardíaco. Então, o coração não está trabalhando da maneira que deveria, de maneira eficaz. O coração não bombeia o sangue efetivamente para os demais órgãos. Geralmente ele é detectado por eletrocardiograma e também pela ausculta cardíaca, para verificar o ritmo cardíaco, como é que está, se está acelerado, no caso taquicárdico, se está bradicárdico, abaixo de 60 batimentos por minuto. Choque obstrutivo pode ser causado em situações de trauma, que resulta aí do tamponamento cardíaco, ou seja, a partir de um trauma, eu encho o meu pericárdio, a camada que reveste o coração de sangue, e eu tenho o tamponamento cardíaco. E também o pneumotórax hipertensivo. O pneumotórax é a entrada de ar na cavidade pleural, entre as pleuras, e o hipertensivo ainda tem um agravamento, que esse ar vai entrar na caixa torácica, na região intratorácica, fazendo pressão nos órgãos e também vasos importantes. Essas duas alterações predispõem ao choque obstrutivo, relacionado a trauma, mas o tamponamento cardíaco também pode acontecer por conta de uma pericardite, que é a inflamação do pericárdio. Então, no trauma, eu tenho uma coleção de sangue no pericárdio. Na pericardite, inflamação. Ambos podem levar ao tamponamento cardíaco e, consequentemente, ao choque obstrutivo, pois ocorre uma obstrução, no caso de trauma, mecânica, levando à queda do débito cardíaco. Temos também o choque distributivo. É caracterizado pela dilatação vascular excessiva, ou seja, o vaso fica dilatado, ele não acontece mais a vasoconstrição, esse vaso não volta ao normal e nem faz vasoconstrição, ocorrendo aí a vasoplegia, né? O vaso se mantém nessa dilatação excessiva. Isso também ocorre na sepsemia, na sepse, né? Porque o organismo libera substâncias químicas para combater a infecção, no caso da sepse, fazendo com que esse vaso fique dilatado excessivamente e se mantenha assim. Também ocorre essa dilatação excessiva na intoxicação por cocaína, no trauma crânioencefálico e também na reação anafilática. No tópico 6.1 nós vimos o ciclo do estado de choque.
O quadro clínico do estado de choque se caracteriza por um pulso geralmente rápido, fraco, filiforme, de difícil palpação. Então, é um pulso rápido, tá? Em taquicardia ou taquisfigmia, no caso da verificação do pulso, mas eu não consigo encontrá-lo. Apresenta-se dessa forma em razão da diminuição do débito cardíaco, que nós já falamos, e também da hipovolemia já presente, redução do volume orgânico, redução de sangue circulante. Também ocorre a perfusão periférica, com a vasoconstrição ou vasodilatação, o que vai alterar a coloração da pele de extremidades. Então, nós verificamos geralmente nas pontas dos dedos, né, nas extremidades. Acompanhado aí de sudorese, palidez, cianose e pele fria, todos sinais de uma perfusão periférica prejudicada. Então, as pontas dos dedos elas ficam azuladas ou arroxeadas. Frequência respiratória também tem alteração. O paciente entra em taquipneia, incursões respiratórias por minuto acima de 20. Isso ocorre em virtude do estímulo respiratório e como compensação do choque. Eu tenho queda abrupta da oxigenação e como mecanismo de compensação eu tenho uma taquipneia, essa respiração mais rápida. A pressão arterial também sofre modificações, pode ocorrer de duas formas, ou o aumento de ambas, diastólica e sistólica, levando a vasoconstrição como mecanismo aí também de compensação, e aumento do débito cardíaco, ou ocorre queda súbita de ambas. No caso da vasoplegia, eu vou ter queda súbita de ambas, eu vou ter uma vasodilatação excessiva que se mantém. Se eu tenho vasodilatação, eu perco a resistência periférica e a tendência é que a PA caia ligeiramente. Quando ocorre descompensação de todos os órgãos e a compensação já não é mais suficiente, esse é o caso da hipotensão. Eu não tenho mecanismo de compensação, eu tenho uma vasoplegia, a consequência disso vai ser a hipotensão. Ocorrem grandes hemorragias e grandes traumatismos. Eu tenho oligúria, no caso do estado de choque, em consequência da diminuição do fluxo renal. Então, na imagem ali eu tenho que oligúria vai ser uma excreção de diurese, de urina, menor do que 400 ml por dia. Tem alterações também na temperatura. A hipotermia é o quadro mais comum no estado de choque, mesmo quando o paciente apresenta algum tipo de infecção. Distúrbios neurológicos, né? Se eu tenho baixa do nível de consciência, sonolência, inquietação, confusão mental, estou falando de distúrbios neurológicos. São causados por conta dessa oxigenação deficiente causada pelo estado de choque. Tenho também alterações sanguíneas, ocorre acidose, ou seja, o pH sanguíneo ele fica mais ácido, e isso prejudica a função do miocárdio, que é o músculo cardíaco. Assistência de enfermagem na hospitalização. Manter o paciente em maca própria, instalar oxigênio sob máscara com 10 litros por minuto, prescrito pelo médico, verificar e monitorizar os sinais vitais e instalar oxímetro de pulso, para eu verificar a saturação de oxigênio desse paciente. A gente mantém também a vítima aquecida. Devemos separar todo o material para intubação e sondagens em local de fácil acesso, se for necessário. Já tenho todo o material separado, de fácil acesso. Vimos também as emergências traumáticas e não traumáticas. No tópico 7.1, nós vimos a classificação e sistematização no atendimento ao trauma, só que no caso da emergência traumática. Então, o que é trauma, pessoal? Trauma é definido como um evento nocivo, que advém da liberação de formas específicas de energia ou de barreiras físicas ao fluxo normal de energia. É importante destacar que a exposição aos diferentes tipos de energia, por exemplo, mecânica, química,
térmica, elétrica ou por irradiação é decorrente de ação intencional ou não intencional, provocada por alguém ou não. O trauma é classificado em 2 traumas. Primeiro, o fechado, que é originado por algum impacto direto em determinada região, e a energia é propagada no interior do corpo todo, provocando danos internos que nem sempre são evidentes, como a compressão, cisalhamento, rompimento de órgãos e vísceras, rompimento de vasos também. O trauma fechado é mais complicado de identificar onde foi a lesão. Às vezes o paciente ele tem sinais de choque, por exemplo, mas eu não sei onde foi a causa, onde é que eu tenho essa alteração no corpo do meu paciente. No caso da hemorragia interna, que tem sinais clássicos também, eu não consigo identificar onde é que está ocorrendo. Então eu preciso remover esse paciente imediatamente para o hospital. Ele requer muita atenção e avaliação criteriosa por conta da falta da lesão externa que identifique o local exato da lesão. E por isso não dispensa a suspeição de lesões e hemorragias internas. Mesmo que o paciente não apresente sinais e sintomas, se ele teve um trauma, nós devemos logo suspeitar de alguma lesão interna, devemos removê-lo para o hospital, para posterior análise, exame físico e exames laboratoriais e radiológicos também. O trauma pode ser penetrante ou aberto. Esse já é facilmente identificável, evidenciado pela presença de lesão, que em geral estabelece a comunicação do meio interno com o meio externo, originando aí uma cavidade temporária ou permanente que afasta os tecidos da posição original. Então, um trauma penetrante ou aberto é de fácil identificação. Isso não significa que é de fácil atendimento. Uma hemorragia externa grave precisa de remoção imediata para o hospital para possível atendimento cirúrgico. Porém, é mais fácil de ser identificado. O risco de infecção é maior por conta dessa abertura do meio interno para o meio externo e exige antibiótico terapia e profilaxia com imunobiológicos por conta dessa abertura, né, do nosso meio interno para o meio externo. Os traumatismos são as urgências e emergências mais frequentes e de maior envolvimento na área da saúde, decorrentes aí de acidentes, quedas, violências. Nós temos também as queimaduras, é um trauma caracterizado pela destruição tissular que acomete a pele e outras estruturas, como ossos, músculos, em graus, extensão e profundidade variados. Na imagem ali nós temos o exemplo de uma queimadura de 1º grau, que logo nós observamos que é mais superficial, de 2º grau, que é mais intensa, tem presença de bolhas, que são os flictenas, e a de 3º grau, que visivelmente é uma lesão mais profunda. As causas das queimaduras mais comuns são de origem térmica, elétrica, química e por radiação. Aqui nós temos um exemplo da pele normal, né? A estrutura da pele íntegra, tecido subcutâneo íntegro. A queimadura de 1º grau apresenta uma hiperemia aqui na superfície, na epiderme, mas eu tenho derme e tecido subcutâneo preservados. A queimadura de 2º grau já apresenta uma hiperemia, uma vermelhidão mais intensa, e eu tenho presença de bolhas, que são as flictenas, e a queimadura de 3º grau, que aí atinge epiderme, derme e tecido subcutâneo. Na literatura, nós temos também descrita a queimadura de 4º grau, que pode atingir músculos e ossos, mais presente nos casos de carbonização, por exemplo. Também vimos o tema de aula emergências traumáticas e não traumáticas, porém agora voltadas à emergência não traumática. Nós falamos das traumáticas e agora das não traumáticas.
Emergência não traumática constitui parte importante dos atendimentos nos serviços de emergência. Em geral, são condições associadas a emergências clínicas ou cirúrgicas. Condições agudizadas de alguns agravos, que agravos de origem cardíaca, como nós vimos aqui sobre as alterações cardíacas, respiratória, também vimos sobre emergências respiratórias, metabólica e também a nível neurológico. Vamos falar um pouquinho sobre a dor torácica e síndrome coronariana aguda. Em relação às emergências clínicas, a dor torácica é associada a cerca de 10% dos atendimentos, sendo 20 a 35% motivada por doenças isquêmicas do coração, que tem aí um alto índice de mortalidade. Então, a origem da dor torácica pode ser cardíaca, como nos casos de angina, infarto, a própria pericardite, que ocasiona um tamponamento cardíaco por conta dessa inflamação no pericárdio. Pode ser também de origem vascular, nos casos de dissecção da aorta, muito grave, muito importante, embolia pulmonar ou hipertensão pulmonar. Pode ter origem gastrointestinal, no caso de pancreatites, úlceras, refluxo gastroesofágico, agravos hepáticos, agravos no fígado, litíase biliar, cálculo biliar e colangite. Pode ser também de origem pulmonar, quando decorrente de alguma pneumonia, causa dor torácica também, pleurite, que é a inflamação na pleura, ou pneumotórax espontâneo, que é o ar na cavidade pleural. Outras causas da dor torácica, quando relacionada à dor músculo-esquelética, confundida aí muitas vezes com infarto agudo do miocárdio. Quadro infeccioso também provoca dor torácica. Fatores psicológicos, e geralmente há uma tendência de confusão sempre com o infarto. O paciente costuma sempre acreditar que ele está passando por um infarto. A caracterização da dor torácica é facilitada com a identificação de fatores como tipo de dor. Então, nós devemos perguntar para o paciente que tipo de dor ele sente, se é opressão, queimação, se é pontada. Quando é pontada inespecífica, ele refere o mal-estar, mas não consegue descrever para a gente com precisão onde é e como é essa dor. Ele só diz que é uma dor no peito. Localização, se é na região precordial, exatamente onde nós temos a localização do coração, se é retroesternal, bem centralizada, acima do externo, se é epigástrica, na região do estômago, se ela irradia para o pescoço, para a mandíbula, para o ombro, braço, dorso, se irradia para todos esses lugares. Fatores desencadeantes da dor torácica, pode ser esforço, estresse, frio, alimentação. Quanto às emergências respiratórias, essas emergências envolvem diferentes afecções. É necessário o reconhecimento e diferenciação dessas afecções. Denominado de maneira geral como insuficiência respiratória. Então, as emergências não traumáticas relacionadas à emergência respiratória são denominadas de uma maneira geral como insuficiência respiratória. É considerada como a incapacidade do sistema respiratório em atender à demanda de oxigênio e ou eliminação do gás carbônico, né? Pode ser um ou ambos. O diagnóstico é confirmado por exame clínico, ou seja, os sinais e sintomas que o paciente apresenta. Exame radiológico, geralmente o exame de primeira escolha é o raio-x do tórax. E gasométrico, onde eu verifico aí a troca gasosa. Como é que está essa troca gasosa? Efetiva ou não, com alterações? Sobre a asfixia, é a inadequação da oxigenação sistêmica sem que ocorra a parada da circulação, caracterizando-se pela incapacidade de falar, tosse fraca e respiração ruidosa, associada ao sinal
quando a pessoa leva as mãos ao pescoço com o intuito de indicar a dificuldade respiratória. Então, é o sinal clássico da asfixia, o paciente ou a vítima põe as duas mãos no pescoço, indicando engasgo, indicando asfixia. É um sinal clássico. É classificada de acordo com o fator desencadeante. Por exemplo, na obstrução leve ou parcial, a característica, ainda há passagem do ar, porém com tosse e dificuldade para respirar. Então, eu tenho uma obstrução parcial, o paciente ainda consegue emitir algum som e consegue tossir, apesar de uma tosse não efetiva para expelir o corpo estranho. A conduta é acalmar e principalmente incentivar a tosse dessa vítima, para que ela consiga expelir o corpo estranho. Na obstrução grave ou total, a passagem de ar é mínima ou ausente, a hematose se torna insuficiente, a troca gasosa que ocorre lá no pulmão é insuficiente, existe uma dificuldade respiratória acentuada, a tosse é fraca ou silenciosa, o paciente não consegue tossir, cianose, ele fica arroxeado ou azulado, ruídos respiratórios estridentes e sinal de angústia respiratória. Qual é a conduta nesse caso? Depende da faixa etária, se é adulto, criança ou lactente, e também da responsividade dessa vítima. Aqui nós temos a clássica manobra de Henlich, onde nós posicionamos o polegar, o polegar fica flexionado, fica pontiagudo, Nós posicionamos o polegar entre a cicatriz umbilical e o processo tifoide. Nos posicionamos atrás da vítima para isso. Posicionamos a mão, com a outra mão nós abraçamos e fazemos o movimento em J, para dentro e para cima. Isso vai fazer com que o paciente ou a vítima, eles consigam expelir o corpo estranho. Aqui nós temos a manobra realizada em adulto, em criança e em gestante. Percebam que na gestante o posicionamento das mãos é a nível torácico, é mais acima, justamente por conta da barriga. Na imagem central, nós temos a criança. Para que eu consiga me posicionar adequadamente, eu preciso ficar com um joelho apoiado no chão. Isso também me dá mais estabilidade quando a minha coxa fica entre as pernas da criança e eu faço a manobra em J. No adulto, só fazendo um adendo, é importante que a gente coloque uma das pernas, das nossas pernas enquanto socorristas, bem no meio das pernas do paciente. Porque se ele vier a perder a consciência, se houver um desmaio, eu tenho mais estabilidade para segurá-lo e posicioná-lo no chão. Condutas em obstrução grave no lactente responsivo. Então, o lactente tem uma obstrução de via aérea, mas ele ainda responde, ele ainda está consciente, acordado. A gente deve inspecionar a cavidade oral rapidamente na procura de objeto visível e alcançável. Por quê? Se for alcançável, nós podemos retirar esse corpo estranho com os dedos em forma de pinça, somente se for possível, porque senão a gente acaba provocando, fazendo com que esse objeto entre ainda mais, obstrua ainda mais a via respiratória. A manobra, se não for, esse corpo estranho não for de fácil acesso, que eu não consiga retirar com os dedos em forma de pinça, eu preciso realizar uma manobra. No lactente é diferente da criança. Eu vou posicionar o lactente com o abdômen voltado para o meu antebraço. Com os meus dedos eu vou abrir a via aérea, nessa posição, vou abrir a via aérea e vou desferir 5 golpes com a minha região hipotenar entre as escápulas desse lactente. As escápulas são os ossos das costas, os ossos superiores. Lembrando que o lactente tem que estar sempre com a região da cabeça mais inclinada do que o restante do corpo. Então, eu desfiro 5 golpes
E não são tapinhas ou tapas, são golpes, porque senão não desobstrui a via aérea. E logo após esses 5 golpes, eu transfiro esse lactente para o meu outro braço, só que com o abdômen voltado para cima. Ele também deve ficar inclinado, a cabeça inclinada, e eu faço 5 compressões torácicas, com o dedo indicador e médio. Essas compressões são semelhantes às compressões realizadas na RCP em lactentes. A posição vai ser ali 2 dedos acima da porção inferior do externo, geralmente na linha intermamilar, entre os mamilos, e devem ser eficientes. Logo após um ciclo da manobra, ou seja, desferi os golpes entre as escápulas e fiz as compressões torácicas, eu observo se esse lactente teve reação ou não. Ele chorou? O corpo estranho saiu? Caso contrário, eu faço de novo, até 5 vezes, ou até sair o objeto, o corpo estranho, ou ele ficar totalmente irresponsível. Aí eu preciso realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Condutas em obstrução grave em adulto, criança e lactente não responsivos. Aí eles não respondem, eles podem até perder a consciência, desmaiar. As manobras são semelhantes às realizadas na PCR. Ou seja, se eu estou sozinho, se eu sou treinado, eu faço 30 compressões torácicas para 2 ventilações. Isso no caso do adulto. Se for criança, lactente, eu só mudo a posição das mãos, mas faço também 30 compressões torácicas para 2 ventilações. Antes de tudo isso, sempre eu chamo o socorro, né? Seja SAMU no número 192 ou Bombeiros 193. Com o cuidado de observar a cavidade oral após as compressões, no caso aí da gente proceder para RCP, eu preciso avaliar a cavidade oral para ver se eu ainda consigo enxergar o corpo estranho ou se eu consigo retirar com as mãos em forma de pinça, para visualizar a saída ou para retirar esse corpo estranho. Prosseguir na avaliação primária após a retirada do objeto ou passagem do ar. Então eu reavalio, né? Depois que eu retiro o objeto, depois que eu percebi que houve a passagem de ar, eu reavalio a vítima para saber o estado de consciência, saber se ela restabeleceu a respiração, se ela restabeleceu o pulso.